Dou-vos as boas-vindas às entrevistas do JE Advisory. Temos connosco Virgílio Macedo, bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Virgílio Macedo, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começamos por olhar para o mercado. As atividades de auditoria e revisão de contas têm de lidar com processos mais complexos e novas tecnologias. Como é que a atividade e os profissionais têm respondido a este desafio? Obrigado pelo convite. Efetivamente, a profissão de auditor e revisor oficial de contas é uma profissão que está em permanente desafio, a enfrentar permanentemente desafios novos e constantes à nossa atividade. Para além dos desafios que usualmente temos vindo a enfrentar, nomeadamente a crescente aceleração da utilização de tecnologias de informação aplicadas à auditoria, ou as questões da cibersegurança, que são cada vez mais relevantes no nosso dia a dia de todas as atividades e na auditoria também. Essas são questões que estão permanentemente em cima da mesa, mas e que nós, auditores, temos dado uma particular atenção. No uso das tecnologias de informação já começa a haver também a utilização de inteligência artificial aplicada a sistemas de auditoria. Como qualquer aplicação de nova tecnologia, inicialmente essa tecnologia não estará tão disseminada pela generalidade dos auditores, mas o que temos vindo a assistir é que, efetivamente, a utilização de tecnologias de informação a- a procura por parte de todos os profissionais de auditoria e de revisão de contas dessas ferramentas que lhe permitam realizar cada vez um melhor trabalho é uma busca ativa e permanente. E, portanto, são dois assuntos que estão sempre na mente dos auditores. No entanto, temos aqui. Di- E ele perguntava, no seguimento daquilo que disse, isso implica investimento. E o que nós temos visto é que as sociedades têm-se queixado muito do aumento dos custos. É mais custoso desenvolverem a sua atividade, mas ao mesmo tempo da erosão das receitas. A pressão sobre as margens que se verificou em determinada altura, essa tendência mantém-se. Estas necessidades de investimento, por exemplo, em novas tecnologias, programas informáticos, formação, que têm aumentado os custos, as necessidades dos clientes que querem ter um profissional mais próximo, já não é tanta à distância. Essa pressão sobre as margens mantém-se. A qualidade ressente-se também desse, dessa situação. a qualidade dos processos e dos trabalhos dos auditores não se tem ressentido. E também temos que reconhecer que aquela pressão excessiva que havia relativamente aos honorários praticados pelos auditores não tem crescido, pelo contrário, as diversas entidades têm tomado consciência para os aumentos dos custos que os auditores têm sofrido na sua atividade, tal e qual como as empresas, ao nível dos seus recursos humanos, ao nível dos seus equipamentos, ao nível da sua formação, e portanto hoje existe uma maior consciencialização para essa necessidade de haver honorários justos. Nós temos um problema nas auditorias que efetuamos em entidades públicas, porque efetivamente aí os honorários estão tabelados por lei. Sim. E aí sim, aí existe e são entidades grandes, são entidades relevantes, algumas delas complexas, e que aí sim haveria algo a fazer, e eu tenho chamado a atenção do regulador, do supervisor da atividade de auditoria, a CMVM, que é a entidade que muitas vezes chama a atenção para os honorários praticados pelos auditores, e com razão em algumas situações, mas eu tenho alertado a CMVM para a necessidade do próprio regulador intervir nessas situações junto da tutela para que essa fixação de honorários por decreto-lei e honorários extremamente baixos não é compatível com as exigências que depois o trabalho dos auditores
o auditor tem que realizar o seu trabalho na mesma. E, Porque portanto, houve um crescente de responsabilidade em relação há um ao papel crescente do permanente. auditor. Há permanentemente, o nosso trabalho é extremamente auditado pela generalidade das pessoas, podemos dizer assim. Eh, eh, Cada vez mais os stakeholders dão importância ao nosso trabalho e essa importância irá ser num futuro próximo alargada, porque se até agora o nosso trabalho centrava-se muito na informação financeira, no curto prazo os nossos trabalhos também irão abordar a informação não financeira e Então os é relatórios assim, de rentabilidade das empresas. Isso é uma área muito relevante para nós, auditores, que estamos numa fase inicial, porque nesta fase ainda só as empresas com mais de 500 trabalhadores, com empresas cotadas, etc., é que irão ter a necessidade de ter o seu relatório de sustentabilidade certificado à data de 31 de dezembro de 2024, mas pelo efeito spillover, cada vez mais as empresas de menor dimensão vão querer isso, até porque os seus fornecedores, os seus exatamente. clientes, etc., isto é tudo uma cadeia, vão exigir tal. E, portanto, nós, Ordem dos Revisores, estamos muito atentos a essa questão. Temos já programado ações de formação para capacitação de todos os auditores nessa área. Neste momento ainda não está bem definido quem são os profissionais que vão efetuar esse trabalho de assurance dessa informação não financeira. Sabemos E a nós é que conformidade de métricas em. Exatamente. Sabemos nós é que a nível europeu existe uma tendência maioritária que esse trabalho de assurance seja reservado aos auditores. Ahm, para nós era relevante, temos uma capacidade, um know-how adquirido grande. Agora, o que nós não poderemos aceitar enquanto país, não é enquanto ordem profissional ou enquanto profissão, não podemos aceitar enquanto país, é, por exemplo, haver vários classes profissionais que possam fazer essa assurance dessa informação com diferenças completamente dispares em termos de formação, exigências, controle de qualidade, etc, etc, etc. E, portanto, estamos a aguardar qual vai ser a decisão relativamente aos profissionais que vão estar habilitados a verificação dessa informação não financeira, porque a nossa ótica é que essa informação cada vez vai ter mais peso, mais relevância para todos os stakeholders. Ou seja, no É futuro, sinalizada a vossa posição? nós já sinalizámos junto da CMVM a nossa posição e sem sermos corporativistas, porque não é esse o nosso objetivo, pensamos que nós, auditores, temos os skills apropriados de know-how para sermos os profissionais que asseguram essa fiabilidade dessa informação não financeira e chamamos sobretudo a atenção para que se existir o aventurismo de abrir esta assurance a outras profissões, que haja uma garantia que todas as profissões estão numa situação de igualdade, porque nós auditores, por exemplo, temos supervisão pública, Sim. ou seja, temos controle de qualidade, temos obrigações, E não, custos. não seria, custos, ou seja, inerentes a isso, não seria aceitável que houvesse diferenças relevantes entre profissionais que possam realizar esse tipo de trabalho. É um desafio grande que nós vamos ter, é um desafio que nós estamos preparados, que nós temos trabalhado muito intensamente relativamente a essa matéria e esperamos ter na CMVM um interlocutor sério, credível e que porque também é do interesse da CMVM, obviamente, garantir a fiabilidade da Claro. informação dos relatórios de sustentabilidade das empresas. Como eu disse, podíamos pensar que agora é só aplicada às empresas com mais de 500 trabalhadores, mas pelo efeito spillover, isto vai ser alargado a um número muito maior de entidades. Em, Quando olhamos para o mercado, quando olha para o mercado está alerta para essa necessidade, vê a urgência desse, desse investimento que é preciso fazer e da formação e do potencial também que o mercado tem. Sim, nós temos consciência que as empresas estão alertas para essa necessidade,
cada vez vemos mais empresas a integrar nos seus quadros uma responsabilidade pelo ESG, pelo seu Uhum. ESG, coisa que há alguns anos atrás não existia. E, portanto, hoje vemos mesmo empresas de média grande dimensão. As grandes empresas é um caso à parte, obviamente, mas Sim. empresas já de alguma média dimensão, média grande, a integrarem e contratarem um profissional para tratarem desta informação financeira, não financeira, dentro da sua empresa, com todo o rigor, porque efetivamente elas sabem os desafios que vão enfrentar em termos de exigências do mercado. E nós também fazemos parte da exigência desse mercado. Nós sabemos as exigências que o mercado vai nos impor na realização do nosso trabalho, porque, obviamente, nós não podemos, nós, enquanto sociedade, não podemos pactuar com situações de greenwashing que poderão existir na divulgação de informação não financeira, de caráter, por exemplo, ambiental, que é altamente discutível e que não é auditável por ninguém. Hoje assiste-se a um facto caricato, que é qualquer empresa divulga a sua informação não financeira, põe lá o que quer, entre aspas, o que pensa que é apropriado, e essa informação não é verificada por nenhum profissional independente. Portanto, e isso é uma informação que nós cada vez mais temos que dar atenção, até porque as opções de investimento por parte dos investidores não passam só cada vez mais pela componente financeira, passa pela componente de sustentabilidade. Portanto, para além já de não falarmos de outras situações, como sejam obrigações verdes, etc., que serão cada vez uma maior realidade, mas é uma nova área de mercado importante para os auditores, que os auditores estão muito atentos relativamente a essa matéria. Obviamente que Nós falamos muito nós temos falado agora de investimento e das necessidades. Uma das, uma das imagens que se dá com o setor é que ainda existe alguma fragmentação. A concentração é uma solução no mercado para responder a estas necessidades, por exemplo, de investimento, de formação, para criar maior músculo, é necessária maior concentração. É viável, eh, por outro lado? sabe que nós, como país como um todo, temos uma dificuldade em concentração de atividades empresariais. Não é uma questão da auditoria. Podemos ir aos setores todos de atividade, vemos que há uma grande dificuldade de concentração de atividades empresariais em Portugal. A nossa filosofia de fazer negócio é uma filosofia muito unipessoal, muitas vezes muito particular, muito ligada ao dono do negócio e que depois dificulta um bocado essa concentração. No entanto, nós, a Ordem dos Visores, temos chamado a atenção para essa, essa necessidade de haver uma maior concentração de atividades de empresas e de revisores e de auditores para que as empresas tenham cada vez um maior músculo para fazer face àquilo que falou, que é aos investimentos, aos desafios, às formações, etc., aos custos de contextos da atividade de auditoria. Realmente temos que ter uma consciência que o mercado de auditoria não é um mercado único. Existem dentro do mercado de auditoria, existe o mercado das grandes empresas, o mercado das médias empresas, o mercado das pequenas empresas. O mercado das grandes empresas, claramente, só meia dúzia de empresas é que estarão habilitadas, é que têm os skills, é que têm os recursos para fazer face a um trabalho em grupos económicos altamente complexos e com uma dimensão elevada. Depois, nas médias empresas, aí sim é que existe muitas vezes essa, essa necessidade de termos empresas de auditoria com maior músculo, com maior dimensão, para que possam oferecer aos seus clientes um trabalho de maior qualidade, hoje muitas vezes muito transversal em termos de conhecimentos das diversas atividades, e isso só se consegue com economias de escala. E a Exato. economia de escala advém da dimensão. É uma área que nós sistematicamente chamamos a atenção para a necessidade de nos agregarmos, de constituirmos empresas cada vez maior, mas
como sabe, isso depende da vontade de cada um de nós e nós não Exato. somos diferentes, ou seja, existe essa dificuldade. Existem movimentações de concentração de atividades de auditores, se calhar não com aquela velocidade e com aquela dimensão que todos nós gostaríamos enquanto eh, espectadores da atividade da auditoria e enquanto e muitas vezes por parte da CMVM enquanto regulador e supervisor, mas há a economia de mercado e a economia de mercado a funcionar. Agora, os auditores têm que ter consciência, e nós temos chamado a atenção dessa matéria, que quem não estiver update em termos tecnológicos, em termos de pessoal, em termos de formação, o seu futuro está em risco. Não é uma questão, é uma questão de sobrevivência. Ou seja, estamos convictos que esses movimentos de concentração terão que ser naturais e que vão ser naturais por essa necessidade de sobrevivência. Até porque, neste momento, há a necessidade de continuarmos a aprofundar a aplicação da norma internacional de qualidade aplicada às empresas de auditoria, as ISKM 1 e 2, que requer algum trabalho burocrático, que requer alguma dimensão, e, portanto, são tudo matérias que empurram as empresas, se quisermos, para cada vez maior dimensão. Mas isso também não exclui todos aqueles profissionais que concentrem a sua atividade em empresas mais pequenas, se calhar com um serviço muito mais personalizado em termos Claro. de relação auditor, revisor de contas, cliente, mas limitados naturalmente, não limitados em termos administrativos, mas naturalmente a uma dimensão de um cliente um bocado diferente daquelas grandes empresas. Mas é essa necessidade que existe no mercado. Virgílio fala na diferença entre a dimensão das empresas no mercado da auditoria. Isso foi sempre uma desde que mudou o enquadramento com o regulador, isso foi sempre uma questão que referiu, que é a necessidade de tratar de forma diferente empresas que são diferentes, têm uma dimensão diferente, nomeadamente por parte do regulador. Há nesta altura uma maior, uma maior disponibilidade do regulador para conseguir ver os diferentes O, papéis e as diferentes posições relativas? o regulador da auditoria em Portugal, a CMVM, é um bocado purista em termos de auditoria. Nós defendemos, obviamente, sempre a qualidade nos serviços de auditoria, isso é um dado que não é alienável. Agora surge aqui uma nova realidade, que foram já publicadas as normas de auditoria aplicadas às entidades menos complexas. Isso é uma norma que é de aplicação automática em Portugal, que é uma norma internacional, e é uma norma que vai ser relevante para o mercado português, porque efetivamente temos de ter consciência que 95%, 90% das empresas que auditamos em Portugal não são entidades. Eh, a nossa realidade é o que é, e portanto esta norma é uma norma que visa não diminuir a qualidade da auditoria, não são, ou seja, visa haver essa tal proporcionalidade da aplicação de uma norma de auditoria a realidades diferentes, Exato. mas com o mesmo rigor, com a mesma garantia de qualidade da auditoria, ou seja, não são auditorias de menor qualidade, são auditorias proporcionais à realidade das nossas empresas. E, portanto, isso é uma realidade que vai ser aplicável a partir de 15 de dezembro de 2025, embora os auditores tenham a possibilidade de fazer a sua aplicação antecipadamente, mas essa é uma área que, primeiro, vai ser importante porque, efetivamente, as nossas entidades, maioritariamente, são menos complexas, não são entidades complexas, e, portanto, fazemos auditorias e revisão de contas e certificação de contas a entidades relativamente pequenas, e por outro lado,
vai permitir, obviamente, estarmos focados nessas auditorias àquilo que é relevante e não estarmos a perder tempo com processos administrativos que não têm qualquer ganho de produtividade em termos de trabalho. É todo um mundo novo, é todo um mundo novo. Também aí esperemos que, em conjunto com a CMVM, consigamos fazer aqui um trabalho em conjunto para depois que estas normas das Less Compliance Entities sejam possíveis de aplicar em Portugal, com toda a transparência e que toda a gente se sente cómoda, os stakeholders, as entidades, os auditores, o regulador, porque esse é o objetivo. Exatamente. E é também um quadro que permite diminuir a fricção entre reguladores e regulados, porque os processos são também eles complexos. Sabe que a relação entre reguladores e regulados nunca é pacífica em setor nenhum. Portanto, o setor da auditoria também não foge, também não é exceção, sobretudo da forma como foi criada Sim. este regulador em 2015, mas penso que tem seguido um caminho de tentarmos, para o bem comum, para o bem público, que as coisas vão no caminho certo, porque existe aqui uma matriz comum tanto à Ordem dos Revisores Oficiais quanto como à CMVM, que é nós queremos que cada vez mais o trabalho do auditor seja feito com a maior qualidade e com o maior rigor possível, porque isso é que dá confiança relativamente ao nosso trabalho e é que dá sustentabilidade à nossa profissão. Estava a falar de mudanças, neste caso de enquadramento, mas há outra mudança, a dos estatutos. Aliás, a reeleição como bastonário acabou por ser consequência disso. A Ordem está a funcionar já com os novos estatutos, já tem todas as alterações concretizadas, quais foram as principais mudanças e como é que foram concretizadas essas mudanças, que efeitos é que deram? Eh, Começar pelos custos, porque algumas das, algumas das soluções preconizadas pelo legislador obrigam a maior dispêndio. No nosso caso, esse não foi um problema, até porque a nossa ordem tem uma particularidade, é que os órgãos sociais não são remunerados. Só são remunerados por senhas de presença nas Sim, reuniões. Ou seja, não tem qualquer tipo de remuneração fixa. E, portanto, nós tivemos foi arranjar entidades independentes, pessoas independentes, que claro. estivessem dispostas a aceitar essas condições e que tivessem prestígio em termos de mercado para aceitarem esse tipo de reembolso, se quiser, das despesas que realiza na realização das reuniões da ordem. Nós efetivamente já adaptámos todos os nossos estatutos e todos os nossos regulamentos e regimentos já estão adaptados ao novo estatuto. Hum, Vai haver aqui, obviamente, aqui desafios. Desde logo, nós somos a única ordem que vamos ter de duas supervisões. Temos uma supervisão pública da CMVM e vamos ter aqui um conselho de supervisão, que é uma entidade independente da ordem, até porque a maioria dos membros não são revisores oficiais de contas e o presidente não é revisor oficial de contas, e que estamos muito curiosos para vermos como é que depois vai haver essa compatibilização das duas supervisões. Estamos tranquilos relativamente a essa matéria e penso que irá funcionar bem. Uh, Há um aspecto que eu chamo a atenção aqui que era o objetivo desta alteração de estatutos, facilitar o acesso às ordens profissionais. Nós nunca tivemos Sim, limitações ao acesso à nossa profissão. Nós somos penso que somos a única ordem. Qualquer licenciado pode fazer exames, ou pode, neste caso, ou seja, pode propor-se a sua inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, desde que cumpra os skills, ou seja, e neste caso, presentemente, se tiver já a formação em termos da sua formação académica, nós validamos a sua formação, senão tem que fazer os exames naturais.
Mas há aqui um aspecto que eu queria chamar a atenção, porque já começámos a sentir algumas resistências aqui a um setor que era uma área que não tínhamos problema nenhum, que era a remuneração dos estágios. Os nossos estagiários seriam, 95% deles seriam remunerados. Até porque a grande maioria já trabalha na profissão, etc. Sim, Quais eram os estagiários que não eram remunerados? 5%, se calhar, nem isso. Eram aqueles profissionais que não estavam na profissão, que eram diretores financeiros de empresas, que eram quadros do Estado e que, a certa altura, quiseram fazer a sua adesão à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e fizeram o seu percurso em termos de exames, não interessa, e depois faziam o seu estágio. E o estágio, efetivamente, é um estágio que ele trabalhava para ele, não trabalhava para quem sim, lhe dava o estágio. Às vezes eram estágios feitos fora de horas de trabalho, aos sábados, ou seja, havia aqui situações que efetivamente não era trabalho para quem dava o estágio e que não havia problema nenhum. Ora, agora com esta obrigação de remunerar os estagiários, obviamente que as pessoas, os que eram remunerados, ou seja, os 95% que eram remunerados, não há problema. Esses 5% vai ser mais difícil arranjar patrono. Ou então tem que, efetivamente, prestarem serviços às exato, entidades. Ninguém vai estar a pagar, não é? exatamente. Um Sem estágio ter serviço em troca. sem a pessoa efetivamente prestar serviço. E essa é uma área que nós já detectamos que pode, no futuro próximo, é uma dificuldade de acesso à profissão, porque cada vez mais os estagiários vão ser pessoas que já estão na profissão. Pessoas que Claro. estejam fora da profissão ou abdicam da sua profissão para fazer o estágio e seguem a sua carreira, ou seja, mudam de carreira completamente. Agora, essa compatibilização de carreiras cada vez vai ser mais difícil. Mas pronto, não era um assunto para nós. Esta questão dos estatutos, nós, nós notamos no final depois da aprovação e mesmo no, no período da discussão que havia abertura do legislador para revisitar o que foi aprovado, porque reconheceu-se que o processo não foi um processo fácil, nem cumpriu todas as fases necessárias, foi feito muito à pressa. Havendo essa possibilidade de reeditar o processo, hum, a Ordem queria alterar algumas questões? Eu acho que isso não é um assunto, presentemente. Até dada a conjuntura política, Uhum, sim, é altamente improvável que o atual governo vá reabrir um processo, que é um processo, como disse, que é complexo. Cada ordem tem as suas realidades completamente diferentes exatamente. e que Aliás, foi uma das questões, foi, ou seja, a lei ser igual para todos e não exatamente, haver essa foi a votação. questão. Portanto, eu penso que essa não será uma matéria que estará em cima da mesa nos próximos anos, sinceramente. Seria muito surpreendente para mim que um governo, independentemente de qual fosse, revisitasse a curto prazo essa legislação. É importante que a mesma seja cumprida por todas as ordens. Seria Sim, inaceitável que haver ordens a cumprir, outras não. Mas se num futuro mais ou menos longínquo houvesse essa abertura para haver alguma adaptação, obviamente que nós gostaríamos de fazer adaptações, mas não seriam relevantes. Ou seja, nós vivemos bem com as supervisões externas, até porque temos uma supervisão muito mais eh, incisiva, não é? Que é a da CMVM. Portanto, para nós não é uma novidade termos uma entidade externa a supervisionar a atividade da claro. nossa ordem. Portanto, nós vivemos bem com isso. Seria só limar um pouco alguns problemas que possam existir e que só a prática é que nos vai ver quais são as dificuldades que isso nos vai levantar, sinceramente. É aquilo que eu disse. Eu não sei como é que vai ser a relação entre o Conselho de Supervisão e a CMVM. Eu não posso, eu não vou meter nisso porque eu não tenho nada a ver com isso, tá? Exatamente. Agora, Conselho Independente. estou curioso para ver como é que isso depois tudo vai ser devidamente coordenado e conjugado.
Agora, não é, para nós não é um tema relevante isso, sinceramente. Para nós é muito mais tempo relevante as matérias ligadas à atividade da auditoria. Referiu o acesso à profissão. Uns objetivos que definiu para este mandato foi exatamente a atração de jovens à profissão. Eu perguntava-lhe qual é o seu plano, eh, principalmente quando nós temos a noção de que a capacidade de atração da profissão, comparativamente a outras que disputam o mesmo talento, não é tão sexy. É mais complicada. Como é, como é que vai convencer? Nós temos de desconstruir essa visão externa de que a Sim, nossa atividade não é sexy. A nossa atividade é sexy. Até porque a nossa atividade está muito ligada a processos pesados, eh, exatamente, institucionais, cinzentos, mas exatamente. como disse, ok? Mas Burocratizados. exatamente. Não, não, ou seja, mas hoje em dia um auditor é um profissional que utiliza sobretudo tecnologias de informação. E, portanto, é um profissional, e é isso que nós temos ido junto dos jovens que estão a acabar as suas licenciaturas, ou os seus mestrados em auditoria, em contabilidade, em gestão, em economia, explicar-lhes o que é que um auditor hoje faz. Qual é a mais-valia de esses jovens vir para a auditoria? Desconstruir essa ideia de que isto é um trabalho cinzento, administrativo, e dizer não, isto hoje é tudo o contrário, ou seja, estamos sobretudo ligados em termos de tecnologias de informação, utilizamos e temos a possibilidade, enquanto auditores, enquanto jovens, a formação complementar à vossa formação académica será muito mais exponencial se vierem para uma atividade como a auditoria, porque vão ter contactos com realidades de empresas Diferentes, sim. diferentes, bem organizadas, mal organizadas, diversos setores de atividade. Vão estar a fazer trabalhos em têxteis, em construção civil, em madeiras, ne- e, portanto, se vai dar um conhecimento da economia como um todo, transversal, muito maior do que se formos para uma empresa, sermos diretor financeiro, juntos de diretor financeiro, conhecemos aquela realidade. E isso é o que chama a atenção da minha própria experiência, que foi quando eu saí da faculdade, era aquela altura em que havia uma disputa de quadros, em que eu fui empurrado para ir para um banco, e ao fim de 6 meses não é isto que eu quero, e vim ganhar metade do que ganhava no banco, mas vim para a auditoria. Porque tinha consciência que ele ia ficar muito focalizado numa área de negócio, e eu na auditoria tive a possibilidade de ter uma visão muito mais periférica e transversal da economia. E depois, é o que eu digo, vocês venham para a economia, para a auditoria, vejam se gostam, se não gostam. Se não gostarem, pelo menos ficam com uma visão geral do que é uma atividade económica, uma empresa, e depois também as vossas decisões. Hoje os jovens têm uma vantagem que a visão dos jovens é completamente diferente da que era há uns anos atrás. Hoje os jovens Sim. têm, e isso é uma dificuldade para as empresas de auditoria, é que, mesmo para as grandes, que é reter o talento. Porque os jovens hoje entram e passado 6 meses ou passado um ano podem chegar à nossa vez e dizer, olha, quero ir embora, quero ir fazer outras coisas, quero ir fazer voluntariado. Já tive pessoas que quiserem fazer voluntariado, não tinha nada a ver com as condições de trabalho. Eram outras coisas na vida. E obviamente que nós, nas nossas empresas, por exemplo, estamos, penso que na maioria das questões, um passo à frente relativamente a outras atividades. Nós hoje em dia, o teletrabalho é uma realidade na nossa atividade, a formação contínua é uma realidade e, portanto, o que nós estamos a fazer em termos de ordem é ir junto dos jovens explicar as mais-valias de virem para a auditoria, sabendo que estamos num mundo competitivo e que, conforme nós lá vamos vender a nossa atividade, haverá outros profissionais que irão vender as suas, obviamente. O alargamento aos temas ESG é um trunfo, é mais algo que se pode acrescentar como uma mais-valia para a adesão? Embora ainda não seja muito palpável às pessoas como é que é essa abordagem. Isto ainda está a começar, não é? Em termos de auditoria, mas obviamente que nas grandes empresas internacionais já existem equipas de trabalho dedicadas aos temas da ESG. E são temas que têm muita que os jovens hoje em dia têm muita sensibilidade.
eu próprio costumo dizer que se a minha filha um dia quisesse ser auditora, ela nunca seria auditora financeira, ela quando chegasse aqui à auditoria ia ser auditora da ESG, porque quando ela chegar à auditoria, a auditoria financeira é É uma assim. coisa do passado, e a coisa do futuro é a auditoria de relatórios de sustentabilidade. Por isso é que é mais um argumento que nós apresentamos aos jovens, dizer isto não é uma profissão do passado, é uma profissão do futuro. Gílio, nós já ultrapassamos o nosso tempo, mas antes de terminarmos, só duas questões para nos relacionarmos e com a atividade, com a atualidade e o que veio aí, que é a discussão do Orçamento do Estado para o próximo ano. É um novo governo, já teve este início com muitas mudanças, mas também é um quadro parlamentar fragmentado, com tudo o que isso implica. O que é que espera do orçamento para o próximo ano? Que expectativa é que tem? Eu espero que o orçamento do próximo ano continue a trilhar um caminho que é extremamente necessário, que é a redução da carga tributária sobre os portugueses, ou seja, a redução dos impostos terá que ser é um caminho, não pode ser feita de toda de uma vez, obviamente, mas é um caminho que nós vamos ter que trilhar enquanto país, mantendo, obviamente, o equilíbrio das nossas contas públicas. Uh, É um quadro, como disse, parlamentar complexo, mas eu estou moderadamente otimista que o orçamento será no final aprovado, porque é de interesse de todos. Eh, em primeira, em primeira mão será interesse da economia, dos portugueses, no meu entender, que tenhamos um orçamento devidamente aprovado. Seria péssimo entrarmos outra vez num processo de eleições com toda a instabilidade que isso provoca, o travar de investimentos que isso provoca, não é? Sim, É imediato, quando há convocação de eleições, os investimentos param logo. Estamos numa fase muito complicada em termos de execução final do PRR, estamos numa execução, estamos numa necessidade de dar outro impulso à execução do Portugal 2030, não é? Portanto, exatamente. há todo aqui um conjunto, há toda aqui um conjunto de condições que aconselham a que nós portugueses tenhamos algum juízo e nesse sentido, obviamente com toda a legitimidade de que cada partido possa ter, mas que haja essa aprovação desse orçamento de Estado. Vamos ver até que ponto é que existe flexibilidade tanto do governo como da oposição para cada um por si efetuar os seus pequenos ajustamentos e as suas pequenas cedências para no final termos um orçamento de Estado que defenda o português e que consigamos continuar neste ritmo de crescimento e consigamos cada vez mais termos uma economia mais moderna, mais dinâmica, que é uma área que também o governo vai ter que implementar, uma desburocratização da nossa economia, mas isso requer tempo, não é? Isso não é em 2 meses, nem em 3 meses, nem em 4, nem em 6 meses que se faz, mas é um caminho que o governo está a trilhar e que seria importante não quebrar esse ciclo, mas obviamente a palavra é dos partidos políticos. Gil, mesmo para terminarmos, a Ordem tinha-se disponibilizado para um valor no PRR para ter um papel mais ativo e ajudar na concretização e na forma como eram desenvolvidos os projetos em relação ao PRR e também em relação ao Portugal 2030. Chegou inclusive a ser assinado um acordo, mas depois a consequência desse acordo foi inexistente. O que lhe pergunto é, havendo um novo governo, um novo quadro, hum, ainda tem esperança em que os auditores e os realizadores das contas possam ter um papel mais ativo na gestão destes Relati- processos? Relativamente ao Portugal 2030, o sistema está a funcionar normalmente, ou seja, as empresas estão a fazer os seus investimentos, nós auditores somos chamados a validar os respectivos investimentos, portanto é um processo idêntico ao que existia anteriormente Exato. e está tudo a correr bem. Relativamente ao PRR, eh, formulou-se esse protocolo, penso que numa fase inicial não se
o própria missão, não percebia, não tinha na cabeça bem o que é que pretendia. Agora, há cerca de um mês e meio, já lançou alguns concursos para verificar alguns investimentos, mas sabe que isto há aqui uma questão de tempestividade. A tempestividade, no meu entender, perdeu-se em grande medida. Obviamente que agora podemos ainda ir atrás de alguma verificação, mas agora, sobretudo, o importante é executar. Exato, Executar de forma correta, de forma séria, mas e para que Portugal não perca os fundos. E vamos ver se o governo também, esta é mais uma razão para que possamos ter um governo legitimado, porque era fundamental a ver se conseguimos estender o prazo de execução do PRR, porque senão vai ser muito difícil nós conseguirmos executar o PRR. Portanto, estamos com esse trabalho, foi lançados meia dúzia de concursos há cerca de um ano de um mês e meio. Vamos ver como é que funciona, ainda não há experiência, vamos ver se corrigimos pelo menos alguma coisa, mas a tempestividade, perdeu-se um sim, bocadinho. Agora, penso que o mais importante agora é executarmos, executarmos exato. com toda a velocidade para ganharmos o tempo que necessitamos para compensar alguma lentidão no início da execução do PRR e que pode ser um fator importantíssimo para alavancar a nossa economia, como um todo. E tem sido, ou seja, embora, no meu entender, as opções iniciais não foram as mais adequadas, nomeadamente está muito concentrado na administração pública, quando deveria ter sido uma maior abertura ao setor privado, porque o efeito de alavancagem é muito maior. Mas é o que temos e agora é É tentar, fazer. é fazer. É fazer e deixar de discutir. Gílio, muito obrigado, foi um prazer. Tá, Obrigado prazer foi também meu. a quem nos acompanhou. Esta entrevista poderá ser lida na edição impressa do Jornal Económico, no nosso especial JE Advisory, poderá ser vista e lida em jornaleconómico.pt, onde vai continuar disponível, e também ouvida em podcast nas principais plataformas. É tudo, até uma próxima oportunidade.